Na lição de hoje, nós vamos tratar de um assunto que pode atingir a todas as pessoas, quer cristãs ou quer que não professem a fé, que seria sobre a tentação. Se você se interessou pelo tema, então pegue a sua Bíblia e vamos estudar a palavra do Senhor. Graça e paz, queridos, tudo bem? Meu nome é Douglas Vieira, sou professor da EBD da Igreja Evangélica Congregacional em Parque da Luz, em Rio Bonito. É um prazer tê-lo na nossa lição de hoje, onde que nós vamos estar tratando da tentação, falando sobre a tentação com o tema Vencendo a Tentação. E para nós iniciarmos nossa lição, temos o texto base de Tiago, capítulo 4, versículo 7, que vai dizer assim: Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Como foi falado agora na introdução, a tentação ela pode atingir a todas as pessoas. Ela atinge, na verdade, a todas as pessoas. Quer cristãs, quer pessoas que não professem a fé cristã. Ou seja, na lição de hoje nós vamos estar falando, desenvolvendo essa questão do assunto da tentação. Em alguma lição, creio que já tenhamos falado sobre tentação, provação, mas hoje nós vamos falar exatamente sobre as tentações e como vencer as tentações. Né? Por exemplo, posso falar já assim de adiantar que todos nós somos tentados de alguma forma, de algum jeito durante o dia, durante a nossa vida, durante o dia a dia. Né? Isso, como eu falei, independente da fé que é professada, e pode existir consequências em relação a essas tentações. Mas antes nós precisamos definir, né, o que é tentação. E sobre a definição que eu tenho é do dicionário Michaelis, que vai trazer da seguinte forma: impulso íntimo dirigido ao pecado, originado dos instintos inferiores ou da malignidade do tentador. Ou seja, são instintos que estão dentro de nós ou são vindos da parte de Satanás, né? Essa questão da tentação. Também eu posso falar, né, que tentação não é o pecado, tá, gente? Tentação são esses desejos que existem dentro de nós ou que Satanás ele nos coloca para que sejamos tentados. O pecado é consequência dessa tentação, ou seja, a tentação ela serve como uma porta para que caiamos no pecado, né? Então, por exemplo, como eu falei, né, é uma propensão, ou seja, a tentação ela vai nos direcionar, ela vai abrir um leque, vai abrir uma porta, talvez um portal enorme, para que venhamos cair no pecado. Então, existem pessoas dentro da igreja tratando, né, olhando para o nosso lado como cristãos, existem pessoas dentro da igreja mesmo que depois de um bom tempo já de experimentado do evangelho, pensam que tentação é o pecado em si, mas não é. Na verdade, a tentação ela é uma consequência dos desejos que nós temos, desejos, né, que existem dentro de nós, ou que Satanás vai impor. Daí em diante que pode, se nós cedermos para essa tentação, para esses desejos, daí sim pode vir o pecado e vem também a consequência, né? No caso, a tentação, né, ela vai ser gerada aí através dos nossos desejos lícitos ou ilícitos, ou seja, permitidos ou não permitidos, né, permitíveis ou não permitíveis. E os desejos ilícitos, né, são aqueles que a pessoa tem e não os domina. Eu estou lendo aqui minha cola aqui para ir pontuando as coisas, né? São esses desejos que a gente tem e que a gente não consegue dominar, né? Mesmo sabendo que não devemos praticá-lo, né? Porque isso vai contra os ensinamentos bíblicos. Então,
esses desejos, eles não são aprovados, se assim posso dizer, eles não são aprovados tanto pela sociedade, né, que pode ser também quem vai, como eu posso dizer, a sociedade ela acaba induzindo algumas coisas, vai nos direcionar ao que é certo, o que é errado, né, por causa de princípios da sociedade. Também os desejos ilícitos eles vão ser considerados ilícitos também justamente porque fogem dos padrões bíblicos. Também existe, né, tem essa questão do desejo ele ser ilícito ou ilícito, né, que seria o primeiro ponto, e também a questão da tentação pode ser satânica. Como eu falei, né, ela pode vir da natureza, ela é de natureza satânica, ou seja, o diabo, que é o nosso, podemos dizer, o inimigo das nossas almas, o nosso adversário, ele vai impor, ele vai tentar nos atrair para alguma coisa, ou seja, podemos dizer, se assim eu posso dizer, a fraqueza. Ele vai fazer com que aquele desejo que nós temos como ilícito, ele possa até ser realizado, né? Então, ele vai criar meios, vai criar caminhos para que cheguemos a tal ponto aonde que nós vamos cair, como podemos falar, né? Cair na tentação e praticar o pecado. Ou seja, a porta Satanás ele vai abrir, e se você e eu não resistirmos, se você e eu não lutarmos, nós vamos cair no pecado. Então, você e eu somos tentados, vamos ser tentados durante a vida inteira, o tempo todo, mas cabe a nós decidirmos se nós vamos nos deixar ser seduzidos por esses pecados ou não. Ou seja, se nós vamos ceder às atrações que Satanás coloca à nossa frente ou não. Como eu falei, existem pessoas que pensam que tentação já é em si o pecado, mas como eu falei, né, não é o pecado, ele serve como uma porta para que o pecado ele entre na nossa vida, que ele venha sobre nós, né, com as suas consequências, algumas consequências gravíssimas, outras talvez não tão gravíssimas aos olhos humanos, mas por não agradar o coração de Deus, eu entendo que sim, tem um peso muito grande, dependente do nível, se é alguma coisa, talvez uma coisa simples, que foi feita, que não agrada o coração de Deus, ou talvez algo que seja abominável, mas que também não agrada o coração de Deus. Então, eu vejo da seguinte forma, que independente de grau, porque não existe pecadinho, pecadão, mas as consequências, elas podem vir de forma diferente, elas vão ter um peso diferente, né? E como eu falei, tem pessoas que pensam, ficam pensando o tempo todo de que pecado, de que tentação é o pecado, e não é. Porque se nós formos olhar, e mais para frente nós vamos ver, pessoas no tempo bíblico foram tentadas também. E pessoas que andavam segundo o coração de Deus. Mas o que eu posso dizer é que, no caso, essa tentação ela é uma porta, ela é como eu posso dizer assim, uma grande oportunidade para que o pecado ele seja praticado. Também podemos olhar justamente na questão de fugir, né? Seria o exemplo de Jesus Cristo quando foi tentado no deserto por Satanás. No caso, ele foi tentado, ele foi provado ali, mas ele não pecou contra Deus, ele não cedeu às provocações, às tentações de que Satanás impôs para ele. Jesus estava com fome e Satanás fala, só se você tem poder mesmo, se você é quem você é, estou parafraseando assim, né? Transforma essa pedra num pão. Ou seja, Jesus estava com fome, não era erro nenhum Jesus estar com fome, mas ele ainda assim foi provado ali para usar seu poder, o poder que tinha para transformar ali a pedra em pão, e Jesus não fez. Ou também uma outra provação foi justamente na questão de ser, podemos dizer, o rei, dominar ali, ser o dominador do mundo. Também Satanás fez dessa forma, provou Jesus, e Jesus também sempre tendo respostas bíblicas, né, acerca disso. E também eu gostaria de falar também que pessoas santas, né, pessoas que vivem e viveram segundo o coração de Deus, elas também são tentadas. Eu gostaria de citar alguns exemplos aqui.
Por exemplo, o fato, né, antes disso, gostaria de pontuar aqui que o fato de você e eu sermos novas criaturas em Cristo Jesus, isso não vai nos isentar de sermos tentados, tá? Porque talvez as pessoas pensem assim, não, eu aceitei Jesus, então a partir de hoje eu não vou ser provado, eu não vou ser tentado, eu não vou viver, eu não vou ter nenhuma dificuldade com desejo, porque hoje eu sou nova criatura. Não é exatamente por aí. Pessoas que servem a Cristo também são tentadas, né? E os exemplos que eu tenho aqui seriam de Adão e Eva, que foram tentados a comer o fruto da árvore, né, do conhecimento do bem e do mal, que sofreram as suas consequências, né? E essa consequência, o efeito dela vem até os dias de hoje. Também eu posso dizer, né, que Sansão também foi tentado por Dalila, para que ela tentou para que ele falasse qual era o segredo de toda a sua força, né? E Sansão também ele passou por provações aí. E um outro exemplo também, que é um exemplo muito famoso, que é o do rei Davi, que ele também cometeu o pecado não só de adultério, mas também de assassinato, quando isso tudo porque ele pôs o olho em Batseba, né? Então, existem as consequências em cima de cada pecado aqui, mas ainda assim, pessoas que andavam, que serviam a Deus, elas foram tentadas também. Caíram no pecado? Caíram no pecado, na tentação. Mas isso é uma prova de que pessoas que servem a Cristo também são tentadas, né? E ainda que sejamos santos ou que vivamos buscando a santidade, que nós venhamos buscar dia após dia não errar, não pecar, não entristecer o coração do nosso Pai, ainda assim nós vamos ser tentados. E isso com certeza vai acontecer na minha vida e na sua vida. Você e eu somos humanos, somos homens e mulheres, né? E nós temos impulsos, nós temos tentações. Mas aí eu pergunto, né, eu gostaria de meditar um pouquinho em cima dessa questão. Será que Deus ele nos tenta? A resposta nós vamos encontrar aí em Tiago, capítulo 1, versículo 13 e 14. Né? E o texto ele vai dizer assim: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Ou seja, você e eu, nós somos tentados pelas nossas próprias vontades. Deus ele não vai nos provar, não vai nos tentar dessa forma. Eu vejo assim também dessa forma que Deus não vai fazer com que nós venhamos cair em tentação o tempo todo. Ele não vai nos provar a tal ponto, né? As pessoas elas são tentadas e atraídas pelos seus próprios desejos, ou seja, como foi falado lá no início, os desejos que existem dentro de nós, lícitos e ilícitos, né? Principalmente os ilícitos, a gente vai cometer o pecado justamente por causa desses desejos que existem dentro de nós. Então nunca podemos dizer que Deus está nos tentando, que Deus está nos provando ali, que Deus está fazendo com que sejamos tentados ali, ou seja, para que nós venhamos cair no pecado, tá? Não podemos afirmar dessa forma, não podemos dizer dessa forma. Existem diversas tentações, as tentações elas vão vir de diversas formas. Muitas das vezes pensamos que vai ser somente na questão sexual, justamente pelo mundo, pela forma que as coisas acontecem nos dias de hoje, nós vamos logo olhar para essa forma. Não, é pecado, tentação, é logo a questão sexual. Mas não podemos olhar por essa forma, porque pode vir a tentação em diversas áreas. Cada um é tentado segundo, como o texto foi falado de Tiago, pelas suas próprias concupiscências, pelos próprios desejos. Né? E eu gostaria também de listar aqui, né, algumas duas, três aqui formas onde que pode existir a tentação. Né? No caso, pessoas que têm limitação em relação à saúde e ela vai comer algo que ela não pode porque vai atingir sua própria saúde. Então, assim, isso é um tipo de tentação. Eu vou citar um exemplo, a questão da pessoa que é diabética. Se ela sabe que ela não pode comer demasiadamente a doce, coisas muito doces, e ela é tentada, ela se sente tentada, atraída por comer, e talvez de uma forma
incompulsiva doce. Ou seja, isso é um tipo de tentação. É uma coisa que acontece. Ou se você e eu podemos comer, um exemplo assim, 2 colheres de arroz, mas nós desejamos comer 5 colheres de arroz, um exemplo assim. Isso também é um tipo de tentação, por mais que você goste, é algo que você está se sentindo tentado a fazer. Também podemos dizer que as pessoas que gostam de gastar além do que ela recebe, né, em espécie aí do seu salário, ela gasta além do que ela pode. E isso também é um tipo de tentação. A pessoa se sente tentada a comprar sempre. Também, assim, eu posso dizer que a lista, ela poderia ser infinita se nós formos olhar que tudo que é exagerado, uma boa parte, né, assim dizendo, existe tentações. Então, por isso que eu falei lá no início que nós somos tentados o tempo todo, a vida inteira. Nós poderíamos ficar aqui o tempo todo listando coisas aonde que existe a tentação. Mas uma coisa é certa, como eu posso dizer, né, o princípio sempre vai ser o mesmo. A questão da tentação, ela pode ser tentada, né? As pessoas vão ser tentadas de forma diferente, mas nós devemos tomar um cuidado muito grande para que não seja atingida a nossa saúde física, a nossa saúde espiritual e também para que essas tentações elas não mudem o nosso destino eterno. Ou seja, nós estamos aqui vivendo, passando aqui esse período aqui na Terra para que um dia nós venhamos morar com o nosso Pai que está nos céus. Então, nós devemos tomar muito cuidado para que essas tentações elas não mudem nossa trajetória ao invés de um dia nós irmos morar no céu, nós perecermos. É com isso que nós temos que tomar cuidado todo dia. Um meio muito claro de que Jesus, da forma que Jesus, ele lidou com as tentações, usando esse texto onde que Jesus foi provado no deserto, foi quando ele usou a palavra de Deus em todas as vezes que foi provado por Satanás. Então, queridos, você e eu devemos ser homens e mulheres onde que vivamos baseados na palavra de Deus, ou seja, para que quando nós formos tentados, talvez não venhamos citar versículo bíblico, mas lembrar dos princípios, lembrar de todo o ensinamento que está contido na palavra de Deus e que isso sirva de um alerta e que venha nos refrear quando nós vamos pecar, quando nós estamos prestes a pecar, né? Quando nós estamos passando por essas tentações. Deus ele deseja com que você e eu sejamos pessoas que sejam obedientes à palavra dele. Ele espera que nós venhamos agir de forma onde que o nome dele seja honrado, seja glorificado com as nossas atitudes, né? Também Deus ele deseja que, além de você e eu crermos na palavra dele, né, ele deseja que nós venhamos agir como ele ordena, né? Ou seja, sermos obedientes realmente à palavra do Senhor, né? Sermos homens e mulheres que vivam de acordo com a palavra, com os ensinamentos bíblicos, de acordo com a vontade do nosso Pai a quem nós servimos, né? Então, esses são pontos importantíssimos e que vão servir principalmente essa forma de vivermos baseados na Bíblia, né? Ou seja, com os ensinamentos bíblicos e também sermos obedientes à palavra de Deus, sermos obedientes ao Senhor. São pontos importantíssimos e cruciais para que nós venhamos vencer a tentação. Então, queridos, estamos encerrando mais uma lição, mas para concluirmos aqui, eu gostaria de pensar, né, e deixar para que os irmãos estejam pensando sempre aí na questão das tentações. Você e eu fomos criados para vivermos de acordo com a vontade de Deus, para vivermos que a nossa vida seja baseada na Bíblia, nos ensinamentos de Deus. Ponto aqui que você e eu, queridos, mesmo que nós sirvamos a Cristo, nós não somos isentos de pecar. Talvez se algum dia, até hoje, você pensava assim, por eu ser salvo em Cristo Jesus, por eu ser nova criatura, eu não vou pecar, eu não vou ser tentado, mas infelizmente ou felizmente, depende do ponto de vista, você e eu vamos ser tentados. Mas eu creio que toda essa tentação ela sirva de crescimento e aprendizado para a nossa vida, para que possamos honrar e glorificar e louvar o nome do Senhor aqui na terra. Então, quando vier as tentações, fuja, né, das tentações, né, como foi lido também no texto lá no início,
resista ao diabo e ele fugirá de vós. Então que possamos ser vigilantes, que possamos ser atenciosos a todas as coisas que estão ao nosso redor. Talvez se existe dentro de você ou dentro de mim o desejo incompulsivo de comprar, que nós possamos rejeitar isso, fugir, esquecer toda essa tentação. Também se é na questão de comer em excesso, ou desses exemplos que eu citei aqui, ou tantos outros que você talvez esteja listando aí, realmente isso é excessivo, isso é uma tentação para mim, você possa estar pensando assim. Então que você e eu possamos viver longe dessas tentações, para que o nosso destino final, que é morar com o Eterno, não seja abalado ou não seja impedido, né? Que possamos viver realmente aqui nessa terra, prontos para ir vivermos no céu com o nosso Pai. Mas antes vamos orar e vamos falar com o nosso Senhor. Amantíssimo Deus, Pai, nós te louvamos por esse ensino de hoje, onde que nos fala, Deus, sobre viver as tentações, e que possamos tomar os exemplos de Jesus, ao qual quando ele foi provado por Satanás ali no deserto. Deus, que possamos ser homens e mulheres que vivam segundo Tua vontade, que possamos rejeitar todo tipo de tentação, que possamos, Deus, viver desfrutando do melhor do Senhor, Deus, sem excessos, sem glutonarias, Deus, sem gastos excessivos, talvez até sem tantas outras coisas, Deus, que entristece o coração do Senhor. Assim, Deus, também abençoa a vida de cada pessoa que está assistindo esse vídeo, que o Senhor possa estar renovando, transformando, revigorando a fé dos Teus filhos, dia após dia, Senhor. Essa é a oração, Deus, que eu te faço, agradecido por tudo, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, que você tenha uma semana abençoada, uma semana repleta de bênção, de lutas e vitórias, onde que o Senhor esteja presente, que você entenda e sinta a mão poderosa do Senhor sobre a tua vida. Não deixe de assistir nossas aulas, não deixe de também, se você puder, aparecer lá no nosso culto, domingo às 18 horas, vai ser um prazer imenso, vai ser um prazer enorme. Ok, queridos? Que você fique com Deus, que você seja uma pessoa abençoadíssima, uma pessoa usada pelo Senhor em todo o tempo. Fique com Deus e até a próxima.